E a gente continua falando sobre esse assunto relacionados ao conflito entre Israel e Irã. Teremos a oportunidade agora de conversar com o professor de Direito Internacional da Esquemar Business Schools do Brasil, Dorival Guimarães, ele que vai trazer para nós todos os aspectos desde o início, trazendo uma retrospectiva para você em casa entender o que é que envolve esses conflitos entre Israel e Irã e quais os impactos isso pode provocar também no mercado internacional. E nós vamos continuar falando sobre este assunto entre ataques em Israel promovidos pelo Irã e vai conversar neste momento aqui no Gazeta News edição da tarde com o professor de Direito Internacional da Esquemar Business School Brasil, Dorival Guimarães, direto de Minas Gerais, em conexão conosco. Professor, muito obrigado inicialmente por sua disponibilidade para participar conosco aqui no Gazeta News edição da tarde. A guerra não começou hoje, professor? Vamos fazer uma retrospectiva e entender como chegamos até aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Gazeta News. É um prazer estar com vocês. Bom, a guerra é esse conflito armado e principalmente esses atentados que aconteceram hoje em Tel Aviv e a resposta do Irã são resultado de um processo que não é recente. Os conflitos entre Irã e Israel são antigos e envolvem outros atores que têm ligação com os dois lados. Com relação a essa resposta, os mísseis que foram lançados, cerca de 120 mísseis balísticos que foram lançados em duas levas contra Jerusalém e Tel Aviv, são uma resposta iraniana aos atos que Israel perpetrou nos últimos 10 dias, que envolveram principalmente ataques concretos e duros contra o grupo Hezbollah. O grupo Hezbollah é um grupo terrorista, um grupo extremista que ocupou as cadeias políticas do Líbano de apoio e orientação xiita e que é patrocinado pelo governo iraniano desde a Revolução Iraniana. Então, estamos falando de um movimento que começa em 1982. Por isso, como você bem mencionou, essas questões elas são questões mais antigas e algumas com repercussões recentes, mas que têm uma ligação necessária com toda essa história que envolve os dois países. O que agravou essa relação? Podemos considerar, professor Dorival, os fatos recentes envolvendo principalmente as questões do uso da tecnologia, como o walkie-talkies, que foram utilizados também nas últimas semanas, gerando sim e atribuindo situações até mesmo de ataques entre Israel e Irã para acirrar esse conflito, aquelas mensagens que são muitas vezes tratadas fora do radar, onde a tecnologia atual não pode, por exemplo, monitorar como GPS. Tecnicamente, o que é que a tecnologia tem sido, por exemplo, hoje um fator a contribuir com esse conflito entre Israel e Irã, professor? A tecnologia tem um fator primordial que envolve esse conflito. Primeiro, Israel tem buscado, por meio dos seus serviços de inteligência, mapear, rastrear e atacar de maneira sistemática e cirúrgica esses alvos daqueles que são considerados os seus inimigos. Por outro lado, estes grupos têm buscado fugir ao uso de tecnologias tradicionais para que não sejam rastreados. Mas Israel conseguiu demonstrar que isso também não é fácil. E os ataques que primeiro envolveram os pagers, que eram utilizados por membros do grupo Hezbollah, foram utilizados aí combates, um sistema de ondas de rádio. De outro lado, os walkie-talkies, que também são um sistema tido como pouco utilizado e, portanto, de difícil rastreio, mas que Israel demonstrou logo na semana seguinte que também podem ser rastreados e, mais do que isso, utilizados como verdadeiras bombas contra os membros deste grupo. Então, nós temos aí dois lados, o uso da tecnologia e meios que sistematicamente poderiam, ou pelo menos se pensava, que seriam utilizados como alternativa porque não seriam rastreáveis. Mas Israel, com o uso da sua inteligência e de alta tecnologia, tem provado o contrário, e isso tem, evidentemente, isso acirrou as ações de Israel e demonstrou que os inimigos do Estado israelense não têm muito como fugir, mesmo que busquem meios alternativos para comunicação e para
para todo o aparato aí, operacional dos seus grupos. E é óbvio, professor Dorival, que nós não podemos também deixar de citar as questões geográficas, até para deixar com clareza para o nosso telespectador, porque muitos têm comentado as questões relacionadas a Beirute e ao Líbano. Onde fica o Líbano nessa história toda, já que existe uma grande concentração de brasileiros, para a ideia geograficamente ser compreendida também pelos nossos telespectadores, professor Dorival? Perfeitamente. Bom, primeiro, o Líbano é um estado extremamente antigo, né? Os libaneses hoje são descendentes dos fenícios, um grande povo navegador que tem uma história marcante e muito forte para toda a região e também para a humanidade. Mas o Líbano, que é essa colcha de retalhos cultural, que tem levas diferentes de culturas, de povos, de religiões, ele sofreu desde a Guerra Civil, que foi até os anos 90, com uma dilaceração da sua sociedade e a interferência de atores diferentes, desde a Síria e também o Irã, que apoiou grupos extremistas que hoje, de certa forma, dominam boa parte do Estado libanês. O Líbano, enquanto país que sofreu, né, antes, mas também com a Guerra Civil, sofreu forte emigração, muitos cidadãos libaneses saíram e, historicamente, nós temos uma população de origem libanesa muito significativa. Há mais cidadãos libaneses ou de origem libanesa no Brasil do que no Líbano. Então, há uma forte relação entre os dois países. Mas o Líbano está nesse coração do Oriente Médio e, portanto, acaba sendo palco de todas essas questões. O Líbano, propriamente dito, e isso ficou claro pelo discurso que foi proferido anteontem pelo premier de Israel, Benjamin Netanyahu, de que o Estado libanês não é inimigo, que o alvo é o Hezbollah. Então, de uma maneira muito clara, o premier israelense explicitou o fato de que o combate ao grupo terrorista Hezbollah, que tem sua sede no Líbano, que é o objetivo central do Estado de Israel, e não um conflito contra o Estado libanês. Mesmo que o Líbano já tenha se manifestado, evidentemente, contrariamente a todos esses ataques, o Estado de Israel deixou claro que o inimigo não é a população libanesa e nem propriamente o governo libanês, mas o grupo Hezbollah. Da mesma forma, com relação ao Irã, né, o Netanyahu também deixou claro que o povo iraniano, e ele cita, né, os descendentes dos persas, da grande civilização persa, não é o inimigo, e sim a ditadura iraniana que patrocina, quando não age diretamente, como agiu agora com o envio de mísseis, mas patrocina diversos outros estados, atores internacionais que se mobilizem contra o Estado de Israel. O posicionamento do Brasil, com as informações de momento, professor Dorival, gostaria que também, nessa sua perspectiva, fosse colocada para o público com acompanhamento dessas atualizações, já que o Itamaraty tem se posicionado até em disponibilizar voos, mais de 3 mil brasileiros solicitando retorno, eles residentes no Líbano, mas querendo se garantir em termos de segurança para um retorno aqui ao país. Como será o procedimento do Itamaraty nesse sentido? 200 brasileiros em um primeiro voo, tem que avaliar as condições de voo também, se são seguras para poder fazer o resgate desses brasileiros que se encontram no Líbano neste exato momento? Bom, existe primeiro uma restrição do próprio espaço aéreo, né, libanês. No caso de Israel, os aeroportos estão temporariamente fechados, mas existe também a preocupação com relação aos nacionais brasileiros. E o governo brasileiro já se manifestou autorizando as ações de busca e resgate desses cidadãos que queiram retornar. É claro que esse é um processo que faz parte do que constitucionalmente é garantido da proteção humanitária, do respeito aos direitos humanos, mas o governo brasileiro, com relação ao conflito, até agora se posiciona contra os atos contrários aos direitos humanos, mas não tomou uma posição clara, principalmente com relação ao que originou a retaliação do Estado de Israel, ou seja, atos terroristas. Primeiro, os atos terroristas que foram praticados no ano passado,
e que motivaram, né, as ações, principalmente na faixa de Gaza, com relação ao grupo terrorista Hamas e agora com relação à retaliação contra o grupo Hezbollah, que há anos promove atentados e ações contra o Estado de Israel. Nesse sentido, o governo brasileiro ainda está bastante tímido em se posicionar, o que acaba sendo uma omissão com relação à questão, até por um não apoio ao Estado de Israel, por um não apoio ao governo israelense. Na Assembleia Geral da ONU, Lula se manifestou expressamente condenando os atentados, mas condenando os atos de Israel e não condenando os atos que foram promovidos pelo Hamas na faixa de Gaza e demonstrando um apoio irrestrito ao povo palestino. Já que estamos falando do posicionamento também dos países, dos chefes de nações, vamos falar sobre o posicionamento agora há pouco dos Estados Unidos, quando o presidente Joe Biden afirmou que Israel contará com o apoio e defesa norte-americanos após a capital do país ser atacada pelo Irã. O que é que isso pode trazer para esse cenário global em que existe, de um lado, a propagação da paz, uma reunião feita pela ONU na semana passada em Nova York, mas esse posicionamento dos Estados Unidos, o que pode impactar para esse conflito no cenário atual, na fotografia de momento, professor? Um dos grandes temas tratados da semana passada, né, na Assembleia Ordinária das Nações Unidas, que acontece sempre na terceira terça-feira do mês de setembro, um dos temas centrais dessas discussões acabou sendo a questão da violência e do crescimento, do recrudescimento dos atos violentos no Oriente Médio. Por outro lado, embora essa seja uma temática tratada na semana passada, as ações propriamente ditas já tinham manifestado, né, o apoio dos diversos lados na questão. Ora, os Estados Unidos, aliado tradicional e maior aliado do Estado de Israel, evidentemente condenam os atos contra o Estado de Israel, mas houve ao longo do tempo uma certa tentativa do governo norte-americano, do governo Biden, de não manifestar um apoio irrestrito e, por outro lado, buscar tentar evitar a escalada da violência e tentar evitar que Israel utilizasse todos os meios que tem capacidade, os meios de hard power, contra os seus alvos, não é? O que acaba acontecendo agora, principalmente com a ação, com a resposta libanesa, é que os Estados Unidos vão se ver obrigados a se posicionar de uma forma mais clara, não com relação ao apoio a Israel, que é irrestrito, mas com relação a atos concretos que o Estado de Israel tem apresentado para atingir esses seus alvos. E agora, com relação a uma eventual resposta que possa ocorrer aos ataques iranianos contra território israelense. Então, muito provavelmente, haverá novos ataques de Israel contra o território iraniano, para sinalizar que pode haver uma escalada das respostas caso o Irã continue a promover atos bélicos, e isso força os Estados Unidos a uma manifestação mais clara com relação ao apoio, ou pelo menos que se manifestem claramente para informar ao Irã que não tolerarão novas retaliações. Então, uma espécie de intervenção para evitar essa escalada da violência, mas obrigatoriamente vão ter que se manifestar de forma mais clara e objetiva com relação à questão Antes que do tem... nosso agradecimento. Por favor, professor, antes do nosso agradecimento, desculpa até cortar seu raciocínio, eu tenho mais duas colocações a fazer. Primeiro, quais os impactos que os países sentirão diante desses conflitos no Oriente Médio? Logo se imagina impactos na economia, porque há pouco também, vendo a cotação na Bolsa de Valores, o petróleo subiu, já diante dessas questões. Mas quais são os outros impactos, além desses também da economia? Te deixo à vontade também para poder fazer, nesse seu papel hoje aqui, muito valioso, também essa observação dos impactos nas outras nações. Professor. Perfeitamente. Bom, a questão econômica, sempre que há um ambiente de risco, isso tende a gerar um cuidado maior dos estados e dos atores econômicos internacionais com relação ao futuro.
E havendo um receio com relação ao futuro, uma falta de previsibilidade, é natural que medidas mais conservadoras venham a ser tomadas. Isso pode levar, por exemplo, ao aumento do dólar, isso pode gerar, por meio dos países da região, que são majoritariamente produtores de petróleo e que têm ingerência sobre a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, pode haver decisões que impactem no comércio internacional de petróleo e que isso gere uma instabilidade maior com relação aos preços. Havendo receio e principalmente instabilidade com relação aos preços de petróleo, é natural que os preços reajam numa cadeia, né, em uma série de outros fatores e produtos, e isso vai impactar de uma forma muito clara a vida de todos, não apenas da região, mas de outros países que, porventura, se sintam impactados com relação, por exemplo, ao preço dos combustíveis. Então, isso já é algo que vai e que pode nos impactar a todos. Além, evidentemente, de receios com relação a como a questão desse ambiente vai impactar a economia global. Nós, enquanto países, por exemplo, exportadores de commodities, qualquer alteração nesse sentido nos traz preocupação, porque se mercados se fecham, se restringem, isso normalmente vai impactar no cenário exportador. Pode também abrir oportunidades, mas o que se tem num primeiro momento é um risco e com aversão ao risco, medidas conservadoras que impactam a todos e inclusive ao Brasil. E para a gente finalizar essa participação através de um link com o professor Dorival Guimarães, ele que é professor de Direito Internacional da Esquema Business School Brasil, direto de Minas Gerais conosco, falando dos conflitos entre Israel e Irã. Existe uma série de exigências para os acordos de paz. Neste exato momento, o que é que nós podemos, pelo menos, esperar? Que esse acordo venha a ser feito em mais alguns dias? São difíceis dentro das questões oferecidas para que o acordo de paz venha a acontecer, pelo menos momentaneamente, e minimizar esses conflitos, professor? Os acordos de paz normalmente são precedidos de negociações, eles são resultado de negociações que são contínuas. É evidente que alguns atores se apresentam como possíveis mediadores do problema. Os Estados Unidos, tradicionalmente, acabam assumindo essa função de se utilizar daquilo que nós chamamos de meios alternativos de solução de controvérsias, por exemplo, os bons ofícios, a mediação. Mas, no primeiro momento, o que se espera é o cessar-fogo. Em qualquer negociação, é que se parem as medidas de violência para evitar uma escalada e aí se abrir espaço para negociações. Eu acredito que, neste primeiro momento, Israel não se apresente a essas negociações porque já mostrou o seu poder de fogo e já mostrou que, em pouco tempo, conseguiu fazer muito mais contra o grupo Hezbollah e as ameaças regionais do que foi feito desde o final da década de 80. Então, neste primeiro momento, embora acredite que os Estados Unidos e outros atores possam buscar mecanismos para tentar apaziguar os ânimos, eu não acredito que venha um acordo em curto prazo. Mas espero fortemente que este acordo possa vir nos próximos, talvez em alguns dias, alguns meses, para buscar trazer de alguma forma estabilidade para a região e evitar uma escalada da violência, e que é o que tem acontecido nos últimos dias. Muito obrigado, viu, professor Dorival, pela sua participação. Foi valiosa demais, tá certo? Nós vamos daqui a pouco com o nosso material. Pela abertura da sua agenda, já deixo um agradecimento. E aqui estamos sempre de portas abertas, tá certo? Para poder te receber em outros momentos. Não só para falar de temáticas como essa, mas outras temáticas também através da nossa produção, viu? Conte com a gente.